Hey, honey, bom dia! Sejam bem-vindos a mais uma aula de inglês. Nesse caso, a gente está aqui para fazer revisão sobre os nossos assuntos que vão cair na prova. E hoje vocês estão fazendo simulado, mas eu estou aqui gravando essa aula para deixar disponível para vocês. E a revisão que nós vamos fazer hoje é sobre comparatives. E se ficar alguma dúvida, você pode deixar sua mensagem lá na plataforma, que assim que eu tiver um tempinho, eu vou estar respondendo para vocês. Ok? Então, vamos lá, amores. Eu vou compartilhar a tela sobre comparatives, tá? Aqui. Ok. Então, vamos lá começar a nossa revisão. Babies, a gente vai começar com os comparatives sobre igualdade. O nome já diz, né? É quando você compara um item com outro item de formas o quê? Iguais, tá? Então, por exemplo, se eu falar assim, eu sou tão baixa quanto a minha irmã. O que eu tô querendo dizer? Que eu sou baixinha e a minha irmã também é baixinha. Então, é esse tão quanto. E qual seria a palavrinha-chave desse tão quanto no comparative de igualdade? É o nosso famoso as, tá? Mas espera aí que eu já vou explicar para vocês, que vocês talvez podem ter ficado, mas como assim, Titi? Eu não entendi. Bem, babies, eu vou explicar para vocês a nomenclatura. Como é que eu vou organizar minha frase quando eu estiver fazendo uma comparação de igualdade? Babies, nós vamos começar, honey, com um sujeito, tá bom? A gente vai começar com o sujeito, depois a gente vai colocar o verb to be. Lembrando que nós temos 3 tipos de verb to be, que tá logo aqui embaixo, ó. É o am, is e o are. O am eu vou usar com o pronome I, o is eu vou usar com o pronome he, she, it, e o are eu vou usar com o pronome we, you, they. Tá bom, babies? Então, logo depois desse verb to be, é quando eu coloco primeiro as, que é o nosso famoso tão. Depois desse as, eu vou colocar o meu advérbio ou vou colocar o meu adjetivo. Lembrando que na comparação de igualdade, o meu adjetivo, ele não vai mudar, ele vai ficar normal. Lembra que comparação de superioridade e superlativo, o adjetivo, ele tem umas mudanças? Aqui na comparação de igualdade, eu não vou ter essas mudanças, tá? O adjetivo vai ficar normal. Então, depois de você colocar o seu adjetivo, o que você vai fazer? Você vai colocar o próximo as, que é o nosso famoso quanto, tá? E depois desse as, aí você vai colocar o próximo item que você está comparando. Olha esse exemplo. She is as famous as he is. O que está falando? Ela é tão famosa quanto ele é. Ou seja, ela é famosa e ele também. Os dois são famosos. Eu estou falando o quê? De forma iguais, tá? E para fazer forma negativa, teacher, como seria? Na forma negativa, você vai acrescentar o not logo depois do verb to be, que foi esse caso aqui, ó. She is not as famous as he is, tá? É a forma negativa, acrescenta o not logo depois do is, tá? Então, aqui a gente acabou de ver a nossa comparação de igualdade. Agora nós vamos para a nossa comparação de superioridade. E comparação de superioridade, o que eu vou fazer? Eu vou falar que um é melhor do que o outro. Então, eu vou comparar 2 itens, mas eu vou dizer que um é melhor do que o outro. E a palavrinha-chave da comparação de superioridade, o que vai ser? Vai ser a palavrinha than, tá? Então, vamos lá. Aqui, como é que vai ser a nomenclatura, teacher, do comparação de superioridade? Babies, também vai ser o sujeito. Depois, honey, vai ser o verb to be. Lembrando que nós temos 3, am, is, are, alright? Depois vai vir um adjetivo ou advérbio. Lembrando que já que na comparação de superioridade, o meu adjetivo, ele vai ter algumas mudanças. Quais serão essas mudanças? Alguns adjetivos você vai acrescentar o R, alguns você só vai acrescentar o R, alguns você vai dobrar a última consoante e acrescentar o R. Terminando com Y, você vai tirar o Y e vai acrescentar o IR. Ou quando se tratar de adjetivo grandes, de 2 ou mais sílabas, o que você vai fazer? Você vai colocar o more ou less na frente. Então, vamos por parte. Vamos começar quando for uma sílaba. O que vai acontecer quando for uma sílaba? Gente, terminando uma sílaba, você vai acrescentar o ER. Olha o exemplo. Eu estou falando que a Carla é mais baixa do que a Laura. Então, vocês estão vendo que eu comecei com o sujeito, depois eu coloquei o verb to be, depois eu coloquei meu adjetivo e eu acabei de ver que meu adjetivo aqui é só uma sílaba, short, uma sílaba. Ah, então quando é uma sílaba, o que eu faço?
eu coloco o ER. E aí eu coloquei o ER. Depois que eu coloquei esse meu adjetivo, o que eu fiz? Eu coloquei o than, porque o than é o meu quê? Do quê, certo? E depois eu coloquei o outro item que está sendo comparado, que nesse caso aqui é a Laura. Então eu coloquei, Carla é mais baixa do que a Laura. Alright, babies? Let's move on. Agora, o adjetivo terminou com a letra E, teacher Katy. O que eu tenho que fazer? Babies, terminando com a letra E, você só acrescenta o R. Então não precisa mais eu botar o E e depois o R. Não, não precisa. Terminou com a letra E, só acrescenta o R. E que foi nesse caso dessa palavra nice, que é legal. E aí eu quis dizer que o Leandro é mais legal do que o Renato. Então, o que foi que eu fiz? Eu só fiz acrescentar o R. Por quê? Porque já terminou com a letra E. Beleza? E quando se tratar, teacher, de CVC, vocês já estão cansados de ouvir que CVC é consoante, vogal, consoante. O que eu vou fazer? Quando for consoante, vogal, consoante, eu vou dobrar a última consoante e vou acrescentar o ER, tá, amores da minha vida? Então, consoante, vogal, consoante, eu dobro a última consoante e acrescento o ER. Olha só essa palavrinha aqui, hot. Certo? Consoante, vogal, consoante, CVC. Então, o que eu fiz? Eu dobrei a última consoante, que nesse caso aqui foi a letra T, né? E depois acrescentei o ER. Então, aqui, babies, nós já terminamos essa primeira parte, né? Uma sílaba acrescento R. É a sílaba que terminou com a letra E, eu só acrescento R. E é CVC, então eu faço dobrar a última consoante e acrescentar o R. Mas quando se tratar do Y? Do Y e antes do Y vem uma consoante. What I have to do? O que eu tenho que fazer? Babies, quando acontecer isso, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que tirar o Y e acrescentar o IER, tá? Então, mais uma vez falando, terminou com o Y e antes do Y veio uma consoante, eu tiro o Y e acrescento o IER. E aí eu coloquei o exemplo que os Vingadores Era de Ultron é mais divertido do que Vingadores Ultimato, ok? Beleza, teacher, já entendi até aqui, ó, tá tudo ok. Beleza, agora quando se tratar de um adjetivo grande, hein? O que eu tenho que fazer? É um adjetivo grande, 2 ou mais sílabas, o que eu tenho que fazer? Babies, quando for dessa forma e um adjetivo bem grande, você não vai botar nada no final do adjetivo, tá? Você não vai acrescentar o R, o ER ou IR, não. Pelo contrário, você vai acrescentar uma palavrinha antes desse adjetivo. Você vai colocar ou more ou less. Lembrando que o more significa mais e o less significa menos. Então, olha o exemplo. Mariana is more beautiful than Julia. O que eu tô falando? Que Mariana é mais bonita do que a Júlia. Ok, amores da minha vida? Vocês estão vendo aqui que beautiful é uma palavra grande, é um adjetivo grande. Então, eu acrescentei o more. Agora, se eu quiser falar que é menos, aí eu não ponho mais o more, eu coloco o less, tá? E o decide. Você decide qual é que você vai usar. Gente, agora lembrando dos adjetivos que são irregulares. O que eu vou fazer com esses adjetivos que são irregulares? Eles vão mudar completamente. O good vai ficar better e o bad vai ficar worse. Então, olha esse exemplo. Eu botei assim, Q-Top is better than... O que eu falei? Q-Top é melhor do que o Capitão América. Agora, se você quiser falar pior, aí você não vai botar bad, você vai botar o quê? Worse, tá? E o decide qual é que você vai colocar. Então, aqui, babies, a gente terminou a nossa revisão sobre comparatives. A gente acabou de ver comparação de igualdade e comparação de superioridade. Vocês viram que na comparação de igualdade, eu vou usar a palavrinha-chave as. As, antes do adjetivo, colocou o adjetivo, depois de colocar esse adjetivo, você coloca o outro as. E na comparação de superioridade, a palavrinha-chave é o than, que eu coloco logo depois que eu coloco o meu adjetivo. Lembrando que o adjetivo, na comparação de igualdade, ele não tem nenhuma mudança, não tem nenhuma alteração. Já na comparação de superioridade, o adjetivo ele vai ter umas mudanças. Ou vou colocar o ER, ou vou colocar o R, ou vou dobrar a última consoante, botar o R. Ou se for um Y, que antes do Y vem uma consoante, eu tiro esse Y e coloco o IR. Ou se for um adjetivo muito grande, eu vou colocar o more ou less. Então, os adjetivos, o que é irregulares? Que good fica better e bad fica worse. Ok? Então, aqui, amores da minha vida, razões do meu viver, que eu estou morrendo de saudade, terminamos a nossa revisão sobre comparatives, o que vai cair na prova de vocês.
Para a semana, estamos juntos de novo, não mais como aula gravada, tá bom? A gente vai estar com a aula online, mesmo ao vivo, e a gente vai terminar, que vai ser já o superlativo para terminar sobre esse assunto, tá bom? Então é isso, amores da minha vida. Até a próxima aula e fiquem com Deus.